vez que eu venho aqui, eu falo assim, eu parei para pegar que eu tenho esse costume. Toda vez eu sobe aqui e falo assim, quem está feliz? Graças a Deus você está aqui, você está respirando, você está falando, você está andando. Eu já parei para ver que isso daí está um pouco dentro de mim. E hoje o Roberval teve o testemunho, mas eu queria começar aqui, antes, de entrar, como é um culto de quinta-feira, eu queria contar um testemunho meu também. Um testemunho breve, um testemunho que me impactou essa semana. Foi uma semana que o Senhor falou muito comigo. O Senhor falou ao meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos. Há umas quintas-feiras atrás, eu não sei quem estava aqui, até alguns falaram comigo. Eu até não vim para a igreja porque eu tinha feito um exame e era um exame com biópsia, e aí não foi um exame muito legal. Eu estava realmente ali com muita dor e eu acabei nem vindo para a igreja. E aí o Senhor me mostrou que quando a gente entra em vulnerabilidade, quando a gente acha que pode acontecer alguma coisa com a nossa vida, ainda mais as mães aqui vão me entender, a gente começa a pensar nos nossos filhos. Meu Deus, e se eu tiver com alguma coisa, com quem vai ficar meus filhos? Como que meu marido vai fazer? Como que vai ser? E eu comecei a pensar, e o Senhor começou a falar comigo que a minha vida é tão corrida que a gente não dá atenção para os mínimos detalhes. Eu queria deixar uma reflexão aqui antes de começar, não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas eu senti do Senhor de falar isso para a igreja, para a gente começar a prestar atenção nos mínimos detalhes, sabe? Às vezes a correria do dia a dia, ela faz a gente perder a sensibilidade para os detalhes. E quando eu comecei ali, eu ficava pensando à noite, porque assim, a gente sabe que a gente fala, irmãos? O Senhor vai prover, está na mão de Deus, descansa, porque o Senhor está cuidando, mas a nossa carne, ela se preocupa. A nossa carne fica angustiada, a nossa carne fica pensando besteira, que a gente tem que falar, chega Senhor, entra, que eu paro de pensar esse tanto de besteira, e que a gente comece a ver assim os pequenos detalhes, sabe? E eu comecei a falar, gente, olha que bênção, faz assim comigo. Todo mundo aqui consegue respirar, todo mundo aqui consegue enxergar, todo mundo aqui andou para entrar aqui dentro, todo mundo aqui está vivo, está respirando, está falando, está ouvindo, está enxergando. E muitas vezes a gente reclama de tanta coisa e a gente perde a sensibilidade aos pequenos detalhes. Muitas vezes a gente questiona Deus de tanta coisa e a gente perde a sensibilidade de que aquele Deus que você está questionando é o Deus que te deu o fôlego de vida hoje. Então que hoje a gente possa voltar aos detalhes, que a gente possa entender que sem Ele faz desde o micro até o macro, nós nada seríamos. Que a gente não precise passar por nenhuma enfermidade, que a gente não precise passar por nenhum problema para que a gente se lembre de tudo que Deus faz, desde o micro até o macro. E às vezes eu reclamo de tanta coisa e eu esqueço que Deus está me dando ar para eu respirar, Deus está me dando visão, Deus está me dando pés para andar. Eu não preciso de ajuda para fazer algo. E para a glória de Deus, meu exame saiu e não tem malignidade. Amém. Glória a Deus. Poderia ser algo, mas eu e o médico a gente sabia que poderia, e eu estava muito preocupada, mas em nome de Jesus eu sei que o Senhor cuidou de cada detalhe, e eu estou 100.000 quilos nas minhas costas agora, depois de ver esse exame, amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, abra comigo lá em Josué, capítulo 2.
e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que levava ao Val do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Sehon e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora, jurem pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem essa nossa missão. E quando o Senhor nos der essa terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade, e disse a eles: vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias até que eles voltem, e depois sigam o seu caminho. Os homens lhes disseram: estaremos desobrigados desse seu juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nessa terra você não amarrar esse cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer. E se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai, quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro de casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar essa nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse: que seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu e eles se foram, e ela amarrou o cordão na janela. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, porque nós Te amamos, Senhor, porque nós Te queremos, Pai, porque nós queremos Te sentir, Senhor, porque nós queremos mais de Ti, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir da Tua palavra, Deus. Pai, que não seja eu nessa noite, mas que seja o Senhor através da minha
lembrancinha e pegar aquilo que Deus tem para falar com vocês, amém? E na mês das mulheres nós estamos na série de mulheres da Bíblia e hoje, como vocês perceberam, eu quero falar um pouquinho sobre Raabe. Eu quero falar um pouco daquilo que Raabe nos ensina através desse texto. E aí eu começo falando, quem foi Raabe? Quem era Raabe? Raabe, ela era uma prostituta que vivia em uma terra iníqua. Ela fazia parte de uma nação que o Senhor não se agradava. Raabe, ela era uma mulher que ela estava fazendo a coisa errada no lugar errado. E olha o tanto de coisa que essa mulher ela consegue ensinar pra gente. Através do texto e através da vida dela, a gente consegue aprender e tirar dessa história dela coisas preciosas para a nossa vida. E uma dessas coisas, o que Raabe já começou me ensinando muito, é que ela era uma mulher de fé. Raabe, ela era uma mulher de fé. Quando ela começa a escutar ali o que aquele povo de Israel tinha vivido, o que Deus estava fazendo através daquele povo de Israel. Ali em Josué 2,10 diz: porque ouvimos que o Senhor secou as águas no Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Esse porque ouvimos, quem está dizendo é Raabe. Quem está dizendo é ela. Então ela está dizendo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Sehom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. E olha como que ela finaliza: porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Ela declara que o Deus daquela nação é o Deus dos céus e da terra. Ela vê, ela tem fé naquilo que ela escuta falar. Ela fala dos feitos que Deus fez a favor de Israel ali para aqueles espias. Ela fala que a notícia do que eles estavam vivendo ali chegou em Jericó. E estava todo mundo com o coração desmaiado. Eles estavam chateados, eles estavam desanimados. Mas Raabe, através disso que ela escutou, acendeu no coração dela uma chama de fé. Raabe, ela teve fé naquilo que Deus estava fazendo. Ela não tinha acesso à palavra de Deus. A gente tem que entender que a gente está lá no Antigo Testamento. Ela não tinha acesso à palavra de Deus, ela não tinha o Espírito Santo que habitava ali nela. A única coisa que ela estava ouvindo falar de Deus
ira com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Raabe, ela ouviu aquilo que estavam dizendo sobre o Senhor e ela acreditou que a vida dela também poderia ser transformada. A fé, ela vem pelo ouvir. E você tem ouvido? Você tem buscado? Você tem tido fé? Como que está a sua fé? Raabe, ela foi salva. E ela salvou também a família dela por meio da fé. Foi por meio da fé. Foi por meio da fé porque eu quero explicar esse por meio. É por meio porque não basta só ter fé. Nós precisamos ter fé. Mas não foi só a fé que fez Raabe ser vencedora. Por nós termos fé, nós precisamos nos posicionar. Eu tenho certeza que aqui dentro, por menor que esteja, eu e você nós temos fé. Porque senão você não está. Mas que a sua fé, ela pode ser bem pequenininha, mas você tem. Porque se você não tivesse nada de fé, você não estaria aqui dentro. Se hoje você veio aqui, você entrou, você sentou, você louvou, você está prestando atenção na palavra do Senhor, naquilo que Deus tem para entregar no coração de cada um que está aqui, é porque você tem fé. Você não está aqui sem fé. Mas qual é o tamanho da sua fé? A sua fé te impulsiona a se posicionar. Porque Raabe, ela teve fé. Ela não só acreditou no que estava acontecendo com aquele povo, como ela quis viver isso também, e ela era improvável. Raabe era improvável. Raabe era uma prostituta e vivia numa nação totalmente iníqua, numa nação que adorava outros deuses. Mas ela teve fé. Ela teve fé para se posicionar. E aí eu te pergunto, você já ouviu aquela expressão assim? Ah, esse cara ele ficou em cima do muro. Ah, essa pessoa aí ela ficou em cima do muro. Quem aqui nunca ouviu essa expressão? Ah, ela ficou em cima do muro. Ah, dessa vez. Como é que foi na conversa? Ah, eu fiquei meio que em cima do muro. Não fui nem que sim, nem que não. Falei nem que tá bom, mas também não falei que sim, mas também não falei que não. Quantas vezes a gente se coloca em cima do muro? Quantas vezes a gente... Nós somos essas pessoas que estamos em cima do muro. Se a gente buscar lá no Google, por enquanto, né? Daqui a pouco é só na Alexa. Mas por enquanto eu busquei lá no Google. Como tem a Alexa? A expressão, se a gente colocar assim, ó. O que é uma pessoa em cima do muro? O Google vai te responder. A expressão ficar em cima do muro, no português, é usada quando queremos nos referir a situações em que não tomamos partido e ficamos neutros. Seja por dúvidas, incertezas ou indecisão, ou porque não queremos deixar ninguém insatisfeito em uma discussão. Por exemplo, fazendo só um parênteses, irmão, nem Jesus agradou a todos. Quem somos nós para agradar? Por que você quer ficar em cima do muro para agradar todo mundo? Por que você quer ficar em cima do muro para não tomar uma decisão, para não se impor, para não mostrar aquilo que você pensa?
Nós precisamos ser quentes. Nós precisamos nos posicionar. E Raabe nos mostrou que ela se posicionou. Raabe, ela se posiciona quando aqueles dois caras chegam ali. E ela tem que escolher. Ela tem que escolher entre esconder aqueles caras daquela nação santa, daquela nação que o Senhor estava agindo, aquele Deus onde a fé acendeu dentro do coração dela, ou ela precisava escolher entre entregá-los lá para aquela nação que ela vivia, que era uma nação totalmente que desagradava ao Senhor. E nós também temos que ser assim. Nós também precisamos ser assim. Quais são os muros que você tem ficado em cima na sua vida? Quando a gente fala de Raabe, parece que está longe da gente. Mas na sua área profissional, tem muro aí que você está ficando em cima? Na sua área familiar, tem muro que você está precisando ficar aí em cima? E aquele vício que você tem, você está em cima do muro ou você está falando para ele, aqui não? Aqui não. Aqui eu me posiciono. Aqui eu desço do muro e eu falo não. Como é que você tem feito aí com esses muros que você tem? Irmão, nós precisamos tomar a decisão de servir a Deus. Nós precisamos tomar a decisão de servir a Deus e não a esse mundo que está cheio de destruição. O mundo lá fora, irmão, está feio de ver. E quando você não se posiciona, você está morno. Nós precisamos nos posicionar diante das nossas decisões. Raabe sabia o que o Senhor estava fazendo através daquele povo. Ela sabia que ela não fazia a coisa certa. Ela sabia que ela não estava no lugar certo, mas ela sabia o que o Senhor estava fazendo e ela também queria viver aquilo. Irmão, sai de cima do muro. Tem coisa que você não está vivendo porque você não se posiciona. Tem coisa que você não está vivendo e às vezes você fala assim, mas eu não tenho mais jeito. Mas naquela área eu não tenho mais jeito. Irmão, Raabe era uma prostituta. Ela vivia numa terra que foi destruída porque não agradava ao Senhor. E ela teve jeito, através de um posicionamento. Como você fala que você não tem jeito? Como você fala que não dá? Mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos colocar a nossa esperança em Deus. Porque só Ele, só a vontade dEle é para sempre. Tem muitos momentos que nós passamos, que nós precisamos tomar decisões importantes. E às vezes quando a gente fala assim de uma decisão importante, meu Deus, Raabe, ela estava escondendo os caras lá que estavam olhando aquela terra, meu Deus, eles iam conquistar aquela terra e ela estava escondendo e tal. É muita coisa, mas vamos trazer então para os dias de hoje. Eu vou falar sobre um testemunho meu. Irmão, lá na escola, a nossa escola ela já tem na placa a palavra cristã. A nossa escola ela já é de placa escrito escola cristã. Mas eu atendi há um tempo atrás uma mãe que ela foi na escola, ela visitou a escola e aí ela falou assim pra mim: vocês não comemoram Halloween? Falei, não, aqui é uma escola cristã. Nós não comemoramos Halloween. Nós não celebramos a morte aqui na escola. Então nós não comemoramos Halloween. Mas não tem nada a ver. Porque nós não estamos celebrando a morte. Nós estamos só brincando. Porque é só uma brincadeira. São só as crianças que se fantasiam e pegam doces. Então por que vocês na época do Halloween não fazem uma festa fantasia, mas não precisa falar que é a palavra Halloween? Se eu fosse ficar em cima do muro, eu ia falar pra ela: nossa, tem razão. É só a gente não usar a palavra Halloween. Mas aí a gente faz uma festa na
época do Halloween, traz doce, traz fantasia e tá tudo certo. E eu não ia perder a matrícula, porque o que a gente quer? A gente quer matrícula. O que a gente quer? A gente quer ter aluno. Mas eu falei pra ela, não, aqui na nossa escola nós não comemoramos o Halloween e aqui na nossa escola nós não fazemos festa fantasia na época do Halloween. Nada contra a fantasia, nada contra as menininhas virem de princesas, meninos de herói ou do que eles quiserem se fantasiar. Mas nós temos tudo contra em fazer uma festa dessa em época de Halloween. Por quê? Porque as crianças têm acesso a isso lá fora. As crianças sabem o que é isso lá fora. Quando eu faço uma festa aqui dentro da escola na época do Halloween, a criança vai vir na sexta-feira na minha festa fantasia que não tem o nome de Halloween, mas no sábado, lá no prédio dela, ela vai numa festa de Halloween cheia de esqueleto, cheia de bruxa, que ela entendeu que na sexta-feira ela também estava numa festa de Halloween dentro da escola. E nós, como escola, nos posicionamos como cristãos e levamos a verdade para as crianças. E aqui não tem comemoração sem nome de Halloween. Em época de Halloween. Eu falei para essa mãe. Eu falei, tem mais. Nós também não temos festa fantasia na época do carnaval. Nós também não temos Papai Noel na época do Natal. Porque aqui nós somos uma escola cristã. E nós trabalhamos o real significado das datas com as nossas crianças. Vai ter festa fantasia? Vai. Mas fora de época. Para a criança não fazer associação de um para o outro. Aí ela falou para mim, nossa, como vocês são radicais. Muito obrigada. E foi embora. Amém. Irmão, a gente não vai ganhar todo mundo. Se eu ficasse ali em cima do muro e falasse para ela, não amor, é isso aí, a gente não vai usar a palavra, mas pode vir que a gente faz uma festa fantasia. Talvez eu ganharia essa matrícula. Mas o Senhor não me chamou para isso. O Senhor não me chamou para ficar em cima do muro. O Senhor não me chamou para ser morna e agradar todo mundo. O Senhor me chamou para eu me posicionar. Como você tem feito aí no seu trabalho, na sua casa, com seus familiares, com as pessoas com quem você convive? Você se posiciona? Tem muro, irmão, que você está precisando descer. Tem muro nessa manhã, nessa noite, que você está precisando descer. Tem muro que a gente não pode ficar em cima. Tem muro não, tem muro. A gente tem que se posicionar. E se você estiver nem em cima do muro, mas do outro lado do muro, irmão, dá tempo de pular o muro. Dá tempo de pular o muro, mas nós precisamos nos posicionar. Raabe se posicionou. Raabe escondeu aqueles caras ali. E além dela esconder aqueles caras ali, ela fez ali uma aliança com eles. Ela fez ali uma aliança com eles. Ela falou para eles o que ela queria. Ela queria ser diferente. Ela não queria ficar perdida da forma como todo mundo estava. Não é porque todo mundo está que você tem que estar, não. Não é porque todo mundo vai acontecer alguma coisa que para você também tem que acontecer. A gente precisa se posicionar. Passamos por momentos que precisamos tomar decisões importantes. Raabe, ela ensina a gente que em meio ali ao perigo, o Senhor ele socorre a gente. Em meio ao perigo nós somos socorridos, mas nós precisamos de atitude. Eu e você, nós precisamos ter atitudes inspiradas por Deus, atitude de quem é servo de Deus.
agora há pouco. Nós não devemos esperar nada de quem, desculpa, nós não devemos esperar algo de quem nós não devemos esperar nada. A gente não tem que esperar nada daquele cara que você sabe que ele não tem nada para te dar. A gente não tem que esperar algo de alguém que a gente sabe que não tem nada para nos fornecer. Raabe, ela tomou a posição certa, mas se ela tivesse tomado a posição do outro lado, aqueles caras não iam tratar ela com dignidade. Ela sempre ia ser aquela prostituta
Eu não tenho nenhum muro porque eu estou em cima. Eu estou vivendo maravilhosamente bem. Eu não tenho nada que eu estou fazendo de errado. Eu não tenho nada que eu estou pecando. Irmão, você é o primeiro. Você é o primeiro a precisar se arrepender. Porque nós somos pecadores. A nossa raiz está no pecado. Se alguém falar que não tem pecado, se alguém falar que não tem luta, se alguém falar que está tudo bem em todas as áreas, que não tem nada que você precisa lutar contra a sua carne, você é o primeiro a precisar se arrepender. Todos nós precisamos refletir, todos nós precisamos entender aonde nós precisamos nos posicionar. Josué 6, 22, 25 diz: Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e o deixaram no local do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Irmão, é para bater palma. Glória a Deus, bate palma. Olha o que está escrito aqui. Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. Por que ela foi poupada? A família dela foi poupada, todos os pertences dela foram poupados, porque ela teve uma decisão. Porque aqui no texto fala: pois ela escondeu os homens. Ela escondeu os homens porque ela decidiu esconder os homens através da fé que foi plantada no coração dela. O que você está precisando aí? Se posicionar. O que você está precisando aí? Decidir. Qual que é a decisão que você precisa sair daqui essa noite? Para que você seja poupado, a sua família seja poupada. Qual é a decisão que você precisa ter? Eu tenho certeza que a gente sabe. E como eu disse, é muito difícil. É muito difícil. Mas, irmãos, as nossas atitudes transformam. As nossas atitudes transformam. Raabe, ela era aquela mulher improvável, mas ela era escolhida, irmão. Eu e você, nós podemos ser improváveis, mas nós somos escolhidos. Porque o Senhor, Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Qual é o posicionamento que você precisa ter essa noite? Qual que é o passo de fé que você precisa dar